teme ao Senhor e se compraz os seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Já a sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemorize de más notícia. O seu coração é firme, confiante no Senhor. E o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e envarece, range os dentes e se consome. O desejo do perverso perecerá. Eu quero só ficar no primeiro. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eu quero contar o testemunho que eu contei ontem aqui à tarde, e que muitas irmãs não estavam aqui, irmãos, para edificação da vossa fé. Eu, como todos sabem, eu tenho esse probleminha no meu braço aqui, né, do espino, e tenho que fazer uma cirurgia, e o doutor Marcelo viu que teria que fazer por vídeo, né? E nós sabemos que pelo SUS não faz pelo vídeo. É coisa raríssima isso acontecer. Só se chegar de urgência mesmo, não sei nem, nunca ouvi falar, sempre por convênio ou particular. Mas como nós servimos um Deus que ele é todo-poderoso, um Deus que cuida da gente, um Deus que zela pela gente, eu levei esse pedido e levei com fé lá pelo SUS. Levei o pedido lá. Na hora veio uma resposta, sim, do SUS. Uma semana, na hora não, uns 4 dias depois. Você vai ter que procurar um médico do SUS para avaliação. Eu falei, mas peraí, como que eu vou procurar um médico do SUS se faz 4 anos que eu faço tratamento com o médico, o doutor Marcelo, que é particular. Eles fizeram 4 autorizações de cirurgia para mim, que essa é a 5ª cirurgia, já fizeram 4 autorizações. Por que essa não? Falei, Senhor, o Senhor está junto comigo. O Senhor vai batalhar comigo junto com esse propósito. Amém. Deixei lá, com muita educação, porque nós temos que ser educados. Conversei com a moça. Ela falou assim, vamos marcar com o secretário da saúde. Eu falei, amém, pode marcar que nós conversamos com ele. Eu tenho tudo documentado, meus exames são todos autenticados. Eu vou em um cartório para registrar, porque são documentos de cirurgia, documentos importantes. Aí cheguei lá, não foi nem com o secretário que eu conversei com uma amigona minha lá, que cuida da minha mãe, do problema do estômago, e que dá as bolsas lá para minha mãe. Eu expliquei tudo para ela, desde o começo, desde 2013, que eu estou indo atrás disso. Ela falou, não, Regina, pode ficar tranquila. Eu vou dar um jeito e a sua cirurgia vai ser liberada. E para a honra e glória do Senhor Jesus. A minha cirurgia foi liberada, o SUS vai fazer por vídeo, vou ter menos problema no meu braço, menos dificuldade, não vai ter mais corte, vai ser por vídeo, porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. Eu sirvo um Deus que eu abro a Bíblia e Ele responde para mim. Eu não precisei brigar, eu não precisei buscar justiça, eu não precisei ir lá atrás de televisão, porque muitos, às vezes, acham que tem que brigar. Não, nós temos que ser testemunha onde nós estamos. E vou contar outra para vocês. Eu passei há 3 meses atrás com o doutor Marcelo. Nenhuma consulta particular, depois de 3 meses, você retorna sem pagar. É 30 dias, todo mundo sabe. Aí liguei para o doutor Marcelo, falei, doutor Marcelo, eu preciso da carta para passar na perícia amanhã. Agora que foi liberada a cirurgia, minha perícia é de 3 em 3 meses, eu preciso da carta. O que o senhor acha? Eu acho que eu tenho que pagar? Ele falou, não, Regina, vem aqui, eu faço como retorno. Depois de 3 meses, eu ganhei uma consulta de R$300. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus que está contigo, que está com vocês, é o Deus que está comigo. Basta nós crermos, basta nós confiarmos. Pastor, é um testemunho pequeno? Para mim, não é. Ele é grandioso. Como muitos outros testemunhos que eu tenho para contar, se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou contar, porque Deus é poderoso. Agora, esse louvor, eu quero que você feche seus olhos assim e sinta a letra dele entrar no teu coração. Solte o melhor louvor que você tem à sua garganta para o Senhor.
Eu e Júnior somos apenas 2 instrumentos sendo usados aqui em cima. Mas vocês também são instrumentos nas mãos do Senhor. Navegue na presença do Senhor. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Eu tenho certeza que há aqui pessoas que estão procurando porta de emprego. Há pessoas aqui procurando cura física, cura espiritual. E esse Deus que nós navegamos na presença dEle, que se faz vivo na nossa presença, é o que vai fazer hoje por você. Hoje se titula uma quarta da vitória. Mas o dia da vitória do Senhor é todos os dias. Ele é na quarta, ele é na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Porque você está na presença do Senhor. Então louve ao Senhor nessa noite com todo o teu coração. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor, aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia. Fecha teu olho, irmão. Fecha teu olho, irmã. Não perde esse momento. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está passeando no nosso meio. Se você já orou, amém, irmão. Se você ainda não entregou o que você tinha para entregar para o teu Senhor, entrega agora. Não perde essa chance, não perde esse momento. Teu Deus está aqui, teu Deus veio te visitar. Você não sabe quando vai ter outra chance, meu irmão. Não sabemos quando vai ter outra chance, irmã. O dia hoje foi difícil, o dia ontem pior ainda. Mas estamos hoje na casa do Senhor. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há outro melhor lugar para estar do que estar na casa do Senhor, do que estar na sua presença. Vamos agradecer a Ele. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento de louvor. Muito obrigado por este dia, por esta noite. Pai amado, recebe o louvor que a Tua igreja entoou nesse momento. Que cada um aqui, Senhor, sinta hoje a Tua presença e receba das Tuas mãos o que veio buscar. Nessa noite, Pai amado, nós não viemos aqui para falar do nome do inimigo. Nós viemos para falar do nome do Senhor, porque esta casa te pertence. Aqui está mais um povo reunido para te adorar. Pai amado, nós estávamos em trevas, éramos perdidos, estávamos distanciados do Senhor, estávamos destinados à perdição, estávamos destinados ao inferno. Mas graças ao Senhor que a Tua luz brilhou na nossa vida e estamos aqui, Senhor. Obrigado, Deus. Eu entrego a Ti os meus anseios, os meus pedidos, a minha casa, a minha família. Tu sabes a minha necessidade. E eu entrego, apresento, Senhor, a vida de cada um, porque Tu sabes qual é a casa, a necessidade, o que o Senhor precisa fazer, ou o que cada um precisa receber das Tuas mãos. Obrigado, Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos estendessem as mãos sobre as nossas crianças. Vamos apresentá-las diante do Senhor, para que elas tenham uma belíssima aula lá preparada lá na classinha para eles, em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui estão nossas crianças, Senhor, são os pastores, pastoras, profetas, evangelistas do amanhã. Senhor amado, abençoa eles naquela classe, naquela aula, abençoa a professora, abençoa a aula, o material preparado, que a sua mensagem, Senhor, penetre dentro dos seus corações e eles consigam compreender o que o Senhor tem para a vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que os anjos do Senhor se acampem também naquele lugar, não permitindo que nada de mal aconteça, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, podem ir devagarzinho, sem correr. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 1.
já quero transmitir notícias da irmã Rosana, né? Ela fez a cirurgia e eu falei com ela agora há pouco. E ela disse que está bem, está se recuperando e que amanhã provavelmente ela já vai ter alta e ela vai estar. Ela não vem para a casa dela ainda, ela vai ficar em São Paulo, que tem os curativos, tem um exame marcado para a próxima quinta-feira, mas ela está bem, né? Ela agradece a oração e pediu que a igreja continuasse orando pela vida dela, mas correu tudo bem na cirurgia, foi uma benção e agora nós cremos que em breve ela estará no nosso meio, né, testemunhando o que Deus fez na vida dela. Amém? João capítulo 1 e versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e o vimos, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos lá em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Senhor Jesus, nós te adoramos, agradecemos a Ti, ó Deus, pela rica oportunidade que nos dá nesta noite, de podermos mais uma vez na Tua casa nos achegar e adorar o Teu nome. O Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração, esta noite seja uma noite muito especial para as nossas vidas, que possamos aprender, que possamos compreender melhor, ó Deus, quem Tu és, que possamos, ó Deus, entender melhor, ó Pai, quem o Senhor é no nosso meio e o que deseja para a vida de cada um de nós. Nos abençoa, Senhor, e trabalha no nosso coração, conforme é o Teu desejo. Eu peço isso, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse texto ele é extremamente interessante. O texto que nós lemos lá em João, ele chama a atenção por alguns detalhes. Domingo eu falei um pouco lá do Gênesis, do Deus que criou todas as coisas, e disse que hoje eu falaria um pouco a respeito de Jesus. Com certeza, falar sobre Jesus demandaria talvez o resto da minha vida, porque dificilmente com a minha mente, com o meu conhecimento, com aquilo que eu já consegui alcançar, eu poderia expressar o que Jesus representa, quem Jesus é, pela grandeza.
Mas é interessante que se nós não conhecemos bem aquele que nós professamos, aquele que nós servimos, talvez em um momento da nossa vida nós possamos, sem se aperceber, trazer alguma dúvida ao nosso coração, e isso pode roubar a alegria de estar na presença de Deus. Hoje eu tive um tempo extremamente interessante. Já fazia muito e muito tempo que eu não sentava com alguém que dizia que era ateu. Eu escuto algumas pessoas, pelo fato de não professar nenhuma fé, e dizer que é ateu, mas defrontar com alguém realmente com conhecimento e que diz que é ateu e baseia a sua vida no ateísmo, diferencia um pouco a nossa maneira de pensar. E eu tive com um rapaz hoje, por umas 3 horas mais ou menos, conversando a respeito de Deus. E a primeira pergunta que ele me fez foi exatamente essa: como você acredita em algo que você nunca viu? E eu disse: quem lhe deu a certeza de falar isso para mim? E nós começamos uma conversa muito boa. E no meio da conversa eu disse: olha, eu admiro a sua coragem de dizer que é ateu, porque para mim uma pessoa que é ateu, ele tem mais fé do que eu. E ele falou: mas eu não estou entendendo. Eu falei: então deixa eu explicar. Para ser ateu, eu tenho que não acreditar em nada. E para mim acreditar em que não existe nada, eu também estou dizendo que eu não acredito que nem eu existo. E aí a prosa foi mudando de rumo, e de repente ele disse que, na verdade, ele acreditava em símbolos. E aí nós entramos numa conversa e eu disse: que bom, quais são os símbolos que você acredita? E aí ele foi falando: eu acredito no símbolo da paz, no símbolo da alegria, e foi trazendo algumas coisas. Eu falei: então, ó, eu já estou dizendo para você que a partir de hoje, você nunca mais diga que é ateu, porque em alguma coisa você acredita. Agora, quem garante que essa paz é verdadeira? E nós fomos conversando e foi muito bacana. Terminando a conversa, ele agradeceu. Ele disse: muito obrigado pelo esclarecimento. Mas por que gerou tudo isso? Muito bem. Eu estava diante de uma pessoa que tem um certo nível de intelectualidade. Uma pessoa que tem um conhecimento um pouco amplo de algumas coisas que nós chamamos de estudo, né? Uma pessoa que tem um conhecimento intelectual um pouco grande. E ele disse: olha, eu tenho uma dificuldade com a questão religiosa, porque uma das coisas que eu tenho observado é que quanto mais religioso a pessoa é, mais preconceituoso essa pessoa se torna. E eu disse: olha, de verdade, eu tenho que dizer para você que você está certo. Uma pessoa religiosa, ela se torna extremamente preconceituoso, porque ele coloca algumas coisas na vida dele que representam aquilo que ele acha que é Deus, e ele expressa em forma de religião aquilo que na verdade é algo que ele trouxe para a vida dele, e ele tem como verdade absoluta, mas não tem nada a ver com o projeto original de Deus. E ele disse: me explica então. E aí nós fomos conversando, e a linha de pensamento foi muito bacana. É gostoso conversar com alguém que expressa essa forma de dizer que é ateu, até ao ponto dele dizer: será que eu poderia entrar num seminário teológico? Eu falei: olha, se você quiser começar lá na igreja, eu tenho o maior prazer de receber você. Mas ele disse: eu vou confrontar um monte de coisa. Eu falei: será a maior alegria da minha vida, está aberto para você. E não sei se vem, tá? Mas eu abri, porque a ideia era assim: vocês não vão me aceitar. Eu disse: eu aceito, vai ser maravilhoso. Porque o maior problema que nós encontramos hoje é que algumas pessoas, pelo medo de buscar conhecimento, elas baseiam a sua vida naquilo que as pessoas dizem para ela que é. Quem é Jesus? Alguns podem dizer de uma forma assim bem resumida: Jesus é aquele que nasceu, viveu, caminhou entre os homens. Isso é aquele que já tem um conhecimento um pouco mais amplo. E aí depois ele foi até a cruz, no nosso lugar, e por nossos pecados se esvaiu em sangue, né, e levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e nos deu a oportunidade de novamente estar ligado com Deus. Excelente, esse já tem um conhecimento muito grande.
Mas normalmente a ideia de Jesus é aquele que morreu, ressuscitou e está vivo. Somente isso. Mas nós precisamos conhecer mais Jesus para saber realmente qual é a importância de Jesus na nossa vida. O porquê que Jesus esteve entre nós. O que Jesus fez enquanto ele esteve entre nós. Jesus não veio aqui simplesmente para realizar milagres. Jesus veio à terra com um propósito. E esse propósito ele cumpriu cabalmente. Quando nós olhamos lá na carta de Filipenses, é um texto que de verdade eu amo e amo demais, gosto de ler o texto, onde diz que Jesus, mesmo sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação nada, mas antes ele esvaziou de tudo, desceu à terra, se fez homem, caminhou entre os homens, foi servo, obediente, não mudou o foco, não perdeu o propósito e foi até o fim. A Bíblia não diz, o apóstolo Paulo em especial, ele não dá um foco em milagre, ele não dá um foco nos feitos de Jesus, mas o foco maior está no propósito de Jesus caminhar aqui na terra. Então, quando nós começamos a olhar para Jesus como alguém que tem a obrigação de fazer alguma coisa para que nós possamos então testemunhar e andar sorrindo, e isso não acontece, a nossa fé se esvazia, nós perdemos a alegria de estar na presença de Deus, nós perdemos a alegria de ir em busca, de preencher o espaço que só Jesus pode preencher. Nós perdemos a alegria de ir em busca daquele que realmente tem toda a importância na nossa vida. A Bíblia relata, aqui João relata, que Jesus ele era o verbo, né, e ele estava com Deus, e ele era Deus. É interessante que muitas das vezes nós tentamos explicar uma palavra teológica, né, a palavra trindade, né? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí alguns tentam encontrar na Bíblia, e aí não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Nós vamos precisar ir em busca de algo maior, para que a gente possa entender que todos, tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. Né? E eles aparecem através da Bíblia em diferentes épocas, em diferentes circunstâncias, mas sempre com o propósito de cuidar de nós, que não passamos de um grão de areia. Quando nós olhamos para o universo, nós vamos entender que nós somos muito, muito nada para exigir tanto de Deus que tem cuidado de nós, de um Deus tão amoroso que não poupou o que ele tinha de melhor para que a gente pudesse estar aqui. Então, às vezes nós tentamos explicar, né, o que é Trindade, né? O que é Deus Pai, Deus Filho. Algumas coisas eu creio que nós não vamos conseguir definir de uma forma muito, muito ampla, e então alguns detalhes nem fazem tanto a diferença na nossa vida. Eu gosto de dizer que, se eu for explicar, eu explicaria como ovo, né? Ou como laranja. O ovo só a casca não é ovo, precisa da gema, precisa da clara. A laranja também só a casca não é laranja, precisa dos gomos e assim por diante, para se tornar uma laranja. Mas isso é o que menos importa. O que importa é que nós temos um Deus lá no princípio, que criou todas as coisas, sempre teve o controle de todas as coisas, nos amou de uma forma intensa, sempre desejou se relacionar conosco, fez todas as coisas possíveis para que nós pudéssemos nos manter na presença dele, enviou homens de Deus, trabalhou com homens de Deus, sempre foi justo. O que mais alegra é saber que em Deus não há injustiça. Ainda hoje eu compartilhava com a minha esposa algo muito interessante. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que entra na nossa mente, com aquilo que é plantado no nosso coração, pois tudo aquilo que entra na nossa mente e vem para o nosso coração pode mudar o rumo da nossa vida. Correr bem é ótimo, mas nós precisamos concluir essa carreira, essa corrida que está diante de nós. E eu disse à minha esposa algo
a respeito de Moisés. Havia um povo que Deus amava, um povo que estava escravizado, um povo que Deus amava de uma forma muito especial, e levantou um homem para que pudesse cuidar desse povo. E Moisés sai e cuida desse povo, e caminha com esse povo pelo deserto, cuidando do povo. De repente Moisés tem uma direção de Deus, e Moisés sobe ao monte para fazer algo especial, falar com Deus. E Deus lhe dá as leis, e quando Moisés desce, encontra um povo ingrato, criando um Deus para si próprio, se rebelando contra o Deus que Moisés estava professando, dizendo que Moisés já não tinha nenhum sentido, né? E Deus foi justo, Deus bradou e aquele povo pereceu. Ok. Logo mais à frente, Deus ainda manda o povo. Nós servimos a um Deus de oportunidade. Deus ainda manda o povo. Jesus é a oportunidade que nós temos hoje, tá? Nós não temos outra oportunidade, só tem um caminho, o caminho é Jesus. Aí Deus então pede para que fosse enviado a uma terra homens, para que pudesse espiar, ou seja, olhar e ver a terra que Deus havia prometido àquele povo. E o povo então vai, os homens separados, e voltam, e somente 2 entendeu que o que Deus tem é perfeito, independente das dificuldades. E o restante inflamou o povo todo, se revoltou, reclamou, como é costume nós fazermos, questionou, a ponto de Deus, então, dizer: olha, por tudo isso, eu tenho que ser justo. Então esse povo não vai entrar na terra prometida, a não ser aqueles que foram e realmente fizeram o que tinha que ser feito. Moisés era um homem de Deus, irmãos. Moisés era um homem que tinha um contato, uma intimidade tão grande com Deus. Sempre que você for pensar na sua vida, por mais fiel que você seja, pense um pouquinho em quem era Moisés. Moisés era um homem manso, Moisés era um homem temente a Deus, Moisés era um homem especial, Moisés era um homem escolhido com um propósito. Mas certa vez, houve um momento onde Moisés precisava tocar em uma rocha. E aí entra a questão da obediência. Quando nós não entendemos o princípio da obediência, nós trazemos consequência para a nossa vida. E a Bíblia diz que Moisés, ao invés de tocar na rocha, levado pela emoção, levado pelos acontecimentos, levado por aquilo que o povo falava, levado pelas circunstâncias, Moisés feriu a rocha. E essa rocha, ela representava Jesus. Não era simplesmente uma pedra, ela tinha algo especial. Aquela rocha representava Jesus, a água da vida que supre a nossa sede, que mata a nossa sede. E Moisés, então, ele fere a rocha. Por esse motivo, Deus, na sua justiça, porque Deus jamais seria injusto, Deus diz a Moisés: olha, Moisés, você vai ver a terra, mas pisar lá não. Quando eu olho para tudo isso, eu começo a olhar para a minha vida. E eu começo a pensar: olha, nós servimos a um Deus justo. Deus seria injusto com os outros se Deus fizesse pouco caso daquilo que Moisés estava fazendo. Então, Moisés, por uma atitude, Moisés pagou um preço. E Moisés só viu a terra e não entrou na terra. Isso serve para que a gente possa repensar a respeito do que acontece na nossa vida, no cotidiano, naquilo que nós fazemos. Porque às vezes, levado pela circunstância, nós temos vontade de fazer uma multidão de coisas. E aquilo que nós fazemos é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Então não é porque alguém disse algo para você que você vai permitir que o seu coração se inflame. Eu ouvi alguém dizer um tempo atrás, e eu achei interessante. Ele disse: algumas pessoas têm tanto lixo na vida que começa a atrapalhar, ele quer jogar na vida da gente. E aí o que nós vamos fazer com aquilo que nos é colocado diante de nós? Vamos receber ou não vamos receber? Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós chamamos de bênção ou com aquilo que nós chamamos de demora na nossa vida. Às vezes nós reclamamos,
Deus sempre está nos preservando. Ok, então Deus tenta, de alguma maneira, se apresentar ao povo. E vai até lá no livro de Malaquias, Deus usando profetas, homens tementes, homens que se posicionavam, homens valentes, homens que deram a sua vida em prol do povo. E aí então, a Bíblia diz que por um tempo, aparentemente, Deus se calou. Aproximadamente 400 anos, Deus não falava mais com o povo. Terrível coisa é deixar de ouvir Deus falar. E o povo ansiava, o povo desejava. Mas Deus, amando o povo, não é que Deus não queria conversar com o povo, é que Deus tinha um projeto. E o projeto de Deus era amar de uma forma mais intensa, para que o povo pudesse entender. E então o verbo que estava lá, o verbo se fez carne e habitou entre o povo. E João diz, olha, mas o povo não conseguiu enxergar. Porque, na verdade, a ideia do povo era que Jesus viesse, assim como muitas das vezes nós não falamos, mas é a nossa ideia, que Jesus apareça, mas que Jesus chegue até nós como aquele que vai resolver todos os nossos problemas. Todos os anseios da nossa alma, que o Jesus chegando na nossa vida, então não vai haver nenhuma tristeza a mais, não vai haver nenhuma angústia, nós não vamos ter mais falta de nada, que Jesus vai suprir todas as nossas necessidades. E Jesus vai mudar a nossa história de uma forma completa. Mas o que mais Deus deseja é que o homem conheça o Jesus que vai reconciliar-nos com Deus, para que nós possamos então ouvir a voz de Deus, entender os propósitos de Deus e sermos abençoados por Deus. Mas nós queremos que Jesus seja a solução da nossa vida. E muitas das vezes nós achamos que o fato de servir a Deus, o fato de ir à igreja, então Jesus tem a obrigação de fazer tudo por nós. E quando o povo vê então aquele que João testemunhava, dizendo que ele era Deus, que ele era luz, o povo que tanto desejava não o recebeu, não o reconheceu. O povo que tanto desejava, o povo que queria, o povo que já não ouvia mais a voz de Deus, eles não o receberam, porque eles imaginavam outro Jesus. Às vezes nós criamos um Jesus para nós, nós até criamos um Jesus vivo, ressurreto, nós até criamos um Jesus que realmente não está morto, nós sabemos disso, mas nós achamos que Jesus vai se tornar nosso empregado, que Jesus vai fazer tudo aquilo que nós desejamos, pelo fato de um dia nós nos reunimos num grupo de pessoas que chamamos igreja, estar numa comunidade, né, falar que nós entregamos nossa vida a Ele, então agora Ele vai ter que suprir as nossas necessidades. E às vezes não acontece dessa maneira. E quando não acontece, então nós deixamos Jesus de lado. Nós esquecemos que nós não devemos servir a Deus por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus pode fazer, mas nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa para nós. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós não devemos olhar para Jesus como se fosse a solução mágica da nossa vida, mas nós precisamos conhecer um Jesus que Ele é o caminho para que a gente possa se relacionar com Deus e alcançar a nossa vitória. Não tem outra possibilidade. É a única possibilidade que está diante de nós. Tanto que João fala, olha, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos quanto receberam, é oportunidade para todos, sem exceção. Não é criado nenhuma barreira, é necessário só crer. E crer não é tão simples. Para nós crermos, lá no livro de Efésios, diz que Deus coloca o dom de crer no nosso coração. Não vem de nós. Deus nos amando, Deus implanta em nós. Pastor, mas como que Deus implanta?
A hora que chegar no céu, você pergunta para ele, mas ele implanta em nós o desejo, ele implanta em nós algo que faz com que nós venhamos reconhecer que Jesus verdadeiramente não é só alguém que caminhou na terra realizando milagres. Porque muitas pessoas fazem muitas coisas, e coisas agradáveis, e isso não representa absolutamente nada. Algumas pessoas caminharam por essa terra e fizeram coisas extraordinárias. Homens que caminharam por essa terra e mudaram nações. Quer um exemplo recente? Nelson Mandela. Um homem que representou muito. Quer outro exemplo? Mahatma Gandhi. Um homem acima do questionamento, mas não muda a vida do ser humano, não nos torna pessoas melhores, nos torna pessoas talvez com alguns conceitos, mas o conceito diante de uma necessidade de preencher o vazio existencial, sem Jesus não representa nada. Eu estava hoje ouvindo uma palestra que foi ministrada agora para o pastor Josué Brandão, para pastores e líderes. E ele conta algo muito interessante nessa palestra. E ele diz, olha, pastores e líderes precisam tomar cuidado da sua saúde espiritual. Porque não basta simplesmente se apresentar diante do povo e dizer para o povo que ele está bem. Quando, na verdade, se ele não estiver bem, ele não vai suportar o peso, a angústia de estar na frente de algo de Deus. É necessário um conhecimento mais amplo. E ele conta algumas coisas que aconteceram recentemente. O ano passado, um pastor lá na cidade de Ipatinga, um pastor batista de 45 anos de idade, bem conhecido, ele resolveu se suicidar com um tiro na cabeça. Porque ele não suportou o peso de estar na frente de um trabalho sem a graça e o conhecimento de Jesus. Ele não suportou. Ok. Ele conta a experiência que ele teve recentemente. Ele visitou uma família e ele estava pregando e foi chamado para ir até um determinado lugar, numa família pastoral. E chegando lá, ele se deparou com algo terrível. Um rapaz de 45 anos pastoreava uma igreja e ele foi viajar de férias. Quando voltou, ele tinha 10 anos de casado. Ele voltou a uma igreja tradicional, a igreja elegeu para que ele ficasse mais 5 anos na frente daquela igreja. Algumas igrejas, elas trabalham de uma forma democrática, e o pastor é a congregação que define se o pastor fica ou não fica. Igreja presbiteriana é assim, igreja batista é assim. Eu não sei qual igreja foi, mas disse que ele estava muito feliz, porque ele ia ficar mais 5 anos na frente daquela igreja e foi embora para sua casa. Chegando na sua casa, ele disse para a esposa, olha, eu vou guardar o carro na garagem. Como ele demorou, o filhinho dele foi até ele, filho de 8 anos, voltou e falou, mãe, o papai foi encontrar com o papai do céu. Quando a mulher sai na garagem, ele estava com uma corda no pescoço, pendurado, e se enforcou. Não suportou o peso que estava sobre os seus ombros. Muito bem. Também, ministrando para pastores, também ele relatou que ele vinha de uma viagem, e ele estava muito cansado, e lá no Nordeste ele resolveu, caiu uma neblina, ele resolveu voltar numa cidade, e chegando lá procurou um pastor, e disse ao pastor quem ele era, e assim por diante. O pastor pediu que ele fosse jantar na casa dele, foi jantar, por volta de meia-noite ele disse que ia dormir. O pastor disse, não, eu preciso conversar com você, porque você é uma resposta de oração. Venha comigo na garagem. Ele desceu na garagem, o pastor falou, está vendo aquela corda ali? Hoje eu iria me suicidar. Eu preparei tudo para que hoje eu desse cabo na minha vida, porque eu já não suporto mais o peso. Então, essa corda que está na garagem aqui, é uma corda que eu preparei. Seria o último dia da minha vida e eu disse para Deus, que se Deus me amasse, Deus ia enviar alguém para conversar comigo aqui. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque não existe super-herói, existe Jesus. E existem homens que dependem dele,
para continuar firme na presença de Deus. Ninguém aqui, nem eu, nenhum obreiro, nem você, nem ninguém aqui consegue permanecer na presença de Deus sem a graça de Jesus na nossa vida. Então, para que nós possamos permanecer, nós precisamos conhecer Jesus, mas não o Jesus milagroso, milagreiro. Nós precisamos conhecer Jesus na essência, o propósito, e conhecer o Jesus que veio à terra com um propósito definido. Que independente de acontecer ou não acontecer, ele continua com esse propósito definido, pois é para isso que Jesus veio. Com certeza, irmãos, a Bíblia relata com muita clareza que muitos milagres aconteceram na vida de Jesus, e alguns estão na Bíblia, para que aumente a nossa fé. Alguns estão de forma clara, quando nós olhamos no Evangelho, nós aprendemos, nós vemos Jesus transformando água em vinho, e isso é um grande milagre. Nós vemos Jesus trazendo de volta Lázaro, que era seu amigo, quando não havia nenhuma possibilidade. Nós vemos Jesus encontrando com uma mulher que já era viúva, lá em Naim, e estava enterrando o seu sonho, a única possibilidade de sobrevivência, porque ela tinha um filho só, e ela já era viúva, um contexto delicado para uma mulher, e de repente o sonho dela estava indo embora. Jesus encontra com aquela mulher e muda a história daquela mulher. Nós vemos Jesus certa vez junto com uma multidão, e essa multidão, ela estava faminta, e Jesus, a partir de algumas coisas, 5 pães, 2 peixes, Jesus alimenta toda aquela multidão. Também vemos Jesus, certa vez, dando um ensinamento e dizendo: olha, o que importa é a minha palavra, não importa as circunstâncias, portanto, lance a rede nesse local, porque aqui tem peixe. Mesmo indo contra a lógica, mesmo indo contra as possibilidades, mas debaixo do critério da palavra, nós encontramos homens de fé, obedecendo a palavra, lançando a rede e sendo surpreendidos por uma quantidade imensa de peixes. Mas também conhecemos um Jesus que caminhava sobre as águas, também conhecemos um Jesus que chorou, também conhecemos um Jesus que se compadeceu das pessoas. Então nós conhecemos um Jesus que caminhou entre nós, um Jesus que sentiu as dores que nós sentimos. Mas nós precisamos entender que esse Jesus, ele tinha um propósito específico. E esse propósito não era somente para aquela época, esse propósito não era somente para algumas pessoas, esse propósito é para nós. Então, muito mais do que os milagres, muito mais do que os feitos, muito mais do que as maravilhas, até porque esse Jesus, ele disse: olha, se vocês crerem, milagres maiores do que esse, através da vida de vocês, vai acontecer. Sabe qual é o maior milagre que existe? Não é transformar água em vinho. Sabe qual é o maior milagre que existe? É o milagre que aconteceu na sua vida. Esse é o maior milagre que existe. O maior milagre que você pode testemunhar é o seu. É o seu milagre. É você poder dizer para alguém: olha, eu estava indo em direção ao inferno. A minha vida não tinha mais sentido. E de repente eu conheci Jesus que transformou a minha vida. Esse é o maior milagre que existe na vida de alguém, é o nosso milagre. Não adianta nós lemos que alguém caminhou sobre as águas e nós estarmos passando por uma adversidade e não acontecer nada na nossa vida. Então não são as coisas que aconteceram que mostram quem é Jesus para nós. Isso é natural. E deveria ser natural na nossa vida, porque Jesus disse que se nós crêssemos, milagres maiores do que aqueles iriam acontecer através da nossa vida. E muito mais do que isso. A Bíblia deixa bem claro que sinais e maravilhas iam seguir aqueles que crescem. Então, isso é muito tranquilo para nós. Mas às vezes nós ficamos focados somente nessas coisas. E então nós perdemos a essência de quem é Jesus. E Jesus, para nós, não passa de palavra. E Jesus é muito mais do que palavra.
Jesus é a única possibilidade que existe de um dia nós estarmos com Deus. Não tem outra possibilidade. Então, quando nós nos apresentamos a Deus, nós entendemos, pois a Bíblia deixa bem claro, que nós temos que apresentar em nome de Jesus. A nossa oração, ela só vai ter validade se ela tiver o selo do nome de Jesus. Senão não passa de palavras. Toda oração, ela tem que ter o nome de Jesus, pois Ele é o caminho, não tem jeito, não tem possibilidade. Às vezes nós escutamos algumas coisas acontecendo, talvez você já tenha ouvido, eu ouvi, alguém dizendo, olha, se o nome de Jesus não for suficiente, pode vir que eu curo no meu nome. E em busca da cura, em busca de algo que acalente o coração, as pessoas correm atrás de pessoas porque estão dizendo. Nós precisamos conhecer o Jesus que nos ama, o Deus que nos ama, o Jesus com propósito, para que a gente possa então entender o verdadeiro sentido de estarmos reunidos aqui. A Bíblia diz que onde estiver dois ou três reunidos, ali o Senhor estaria. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Quem sabe alguém encontre com você e diga, olha, quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? Você pode me explicar? Qual seria a sua resposta? Ah, Jesus é tudo. Jesus faz milagre. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é Deus. Ele caminhou entre nós. Veio com um propósito. Habitou entre nós. Se mostrou a nós. E nós temos a palavra de Deus para nos ensinar a respeito dele. As demais coisas, elas acontecem naturalmente. As demais coisas que acontecem em toda a Bíblia são fruto daquilo que Deus representa, daquilo que Jesus é. Se nós crermos em Jesus, os milagres vão acontecer de forma natural na nossa vida. Vão acontecer com uma simplicidade tão grande na nossa vida, que nós temos dificuldade de lidar com isso. Eu digo que há muitos cristãos que até acreditam que o Senhor pode ressuscitar alguém, mas se ele estiver no velório, e a pessoa levantar do caixão, eu acho que talvez aconteça outro velório, seja o dele. Porque poucas pessoas ficariam no velório. A saber, os idosos que não conseguem correr, e aqueles que tiveram um infarto, alguma coisa assim. Porque você já parou para pensar? Jesus pode sim, mas você já olhou para um defunto no caixão? Imagine na hora que você chega bem pertinho, ele senta. Ele fala, paz do Senhor, meu irmão. Hã? Nós temos dificuldade com milagre, irmãos. Para nós, milagre é algo extremamente distante. Mas a Bíblia diz que milagre, para quem conhece Jesus, é algo comum. Ah, pastor, esse tipo de milagre eu nem quero ver. Talvez alguns não queiram mesmo. Eu até acredito que tem crente que vai no velório e fala, Jesus, não ressuscita, hein? Misericórdia. Nós temos dificuldade, por quê? Porque nós não conhecemos o Jesus que está no controle de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, então, ele dá um exemplo de quem é Jesus. E lá em Filipenses ele fala assim, olha, tende vós o mesmo sentimento, tende no seu coração a mesma graça, a mesma alegria de se tornar servo, como Jesus se tornou, pois há um tempo determinado para todas as coisas. Nós não estamos desamparados. Eu disse que eu iria falar sobre Deus, sobre Jesus, e depois sobre o Espírito Santo. Para que fale sobre o Espírito Santo, nós precisamos conhecer Jesus. Senão nós vamos falar do Espírito Santo como? Nós vamos bagunçar tudo, né? Nós vamos deixar de ter um entendimento mais claro. Então, primeiro nós precisamos conhecer Jesus. E Jesus, então, Jesus não some. Jesus não desaparece. Alguns podem até pensar, mas então agora nós vivemos, o Espírito Santo habita em nós, então agora Jesus passou. Não, Jesus não passou, nem Deus passou, e nem o Espírito Santo nunca passou, porque eles são um só.
As nossas orações, guiadas pelo Espírito Santo, até com gemidos inexprimíveis, elas chegam até Deus pela graça de um dia Jesus estar aqui na terra e sofrer no nosso lugar, pagar o preço necessário. Então Paulo ele diz assim, olha, há um propósito em tudo isso. Jesus se fez homem, Jesus caminhou no nosso meio. Jesus ele tinha a possibilidade de caminhar de uma forma diferente, mas ele não fez isso, ou seja, ele aniquilou-se a si mesmo. Ele parou de pensar em si próprio. Ele parou de pensar em quem ele era. A maior dificuldade que nós temos é que nós achamos que nós somos o mais importante de todos os habitantes do universo. E quando Jesus não permite que algo aconteça na nossa vida, é porque ele não gosta da gente, é porque ele não está interessado na gente, é porque ele não deseja que nós sejamos abençoados. E não é isso. Se o nosso conceito de Jesus for somente por aquilo que ele pode fazer, ou por aquilo que ele representa no seio da nossa família, ou na nossa vida, se o nosso conceito é isso somente, nós desconhecemos o Jesus com propósito, nós desconhecemos o Jesus verdadeiro, nós desconhecemos o Jesus que era o Verbo, e que se fez carne e habitou entre nós. Pois o propósito maior é que eu e você novamente pudéssemos falar com Deus. Eu disse no domingo, olha, conhecer Deus, chegar mais próximo de Deus, é muito mais do que falar a respeito dele. Conhecer Deus face a face, ter entendimento de quem é Deus, é muito mais do que ter um conhecimento extremamente teológico dos atributos dele. Mas só vamos conhecer se nós tivermos um conhecimento pleno de quem é Jesus. Igreja é bênção na nossa vida. Igreja é maravilhoso. Nós precisamos nos reunir, estar unidos, buscar a Deus. É muito importante. Mas tem que ter um significado para nós. E não para mim, é para o coletivo. Porque se nós nos reunimos, há um propósito no coletivo. Tem que existir um significado. Nós precisamos entender o porquê nós nos reunimos. E quando então nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia nos mostra o que Jesus fez. E a Bíblia nos dá exemplo de como nós devemos caminhar. Porque, na verdade, nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Nós não podemos ser guiados pelas pessoas. Nós não podemos ser guiados por palavras bonitas, que preenchem o nosso coração, que alegram os nossos olhos. Mas nós precisamos ser guiados por Jesus, direcionados por Jesus. Nós precisamos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, fazer aquilo que Jesus deseja que eu e você então possamos pôr em prática. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Você já parou para pensar como Cristo pensaria em algumas situações que nós nos rebelamos? Qual o amor que Jesus teria por algumas pessoas, em alguma circunstância, que nós gostaríamos de fazer uma série de coisas? Se nós nos tornamos discípulos, se nós queremos se parecer com Jesus, se nós entendemos que Jesus é o próprio Deus, nós precisamos entender que Jesus não é simplesmente alguém que passou aqui pela terra. Algumas pessoas olham assim, algumas religiões olham para Jesus como se fosse um grande profeta, alguém que caminhou e que era bom demais. Não, Jesus era o próprio Deus, caminhando entre os homens, com um propósito definido. A Bíblia diz que ele tinha um propósito de morrer no nosso lugar, e ele foi até o fim, ele não desistiu, e isso serve de exemplo para nós. Não há outro exemplo melhor do que o exemplo de Jesus. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Você tem coragem de se humilhar para se tornar parecido com Jesus? Não humilhar, se humilhar. Humilhar é fácil, mas se humilhar. Quando, de repente, a ideia que passa no nosso coração é outra, mas nós abrimos mão. Ok, está tudo certo.
Eu quero ser como Jesus. Se humilhar para se tornar parecido com Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi obediente. Como nós temos dificuldade em obedecer? Quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos algumas coisas que parece que chocam, que vai contra os nossos conceitos, porque na verdade nós somos cheios de conceitos criados pelo homem. Certa vez eu encontrei um pastor amigo, e ele disse, olha, ele estava tomando uma decisão na sua vida, e uma decisão que iria trazer consequências danosas para ele. E ele disse, olha, eu quero ser feliz. E para mim importa ser feliz. Aí nós começamos a conversar e eu disse, olha, a Bíblia diz que nós estamos numa guerra constante. Nós estamos lutando, nós estamos batalhando. E no meio da guerra, às vezes, não há tempo de sorrir. No meio da guerra, com certeza existe mais lágrima do que sorriso. Ele disse, olha, mas eu preciso ser feliz. E nós acabamos conversando, e depois de um tempo ele entendeu que é melhor chorar aqui, mas estar na eternidade com Deus. Que a felicidade aparente, ela pode ser maravilhosa, mas muitas das vezes ela nos distancia do propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus veio justamente para corrigir esses conceitos na nossa cabeça. Por que que o povo não recebeu Jesus? Porque o povo esperava um Jesus diferente. Por que que às vezes nós não conseguimos entender quem é Jesus? Porque é gratuito. Quer um exemplo? Por que que tem gente ficando milionário? Porque o povo gosta de pagar. O povo gosta, o povo se sente bem pagando. Então se apresenta alguém em nome de Deus, dizendo algo mirabolante. E o povo paga, e o povo fica feliz, porque o povo acha que de graça não serve, tudo que é gratuito não presta. Nós temos implantado dentro de nós esse conceito. Então, quando se fala de um Jesus verdadeiro, de um Jesus que age pela graça, de um Jesus que nos ama, de um Jesus que não impõe nada, de um Jesus que só deseja que nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos uma bela dificuldade diante de nós. É mais fácil pagar? Lógico que é mais fácil. Obedecer é mais difícil, porque para obedecer é necessário abrir mão. Mas quando nós entendemos isso, então nós vamos conhecendo melhor aquele que nós chamamos de Jesus. E a Bíblia diz então que Jesus nos deu o exemplo. Jesus se tornou obediente. E ele foi até o fim. Quantas coisas aconteceram, quantas coisas poderiam ter acontecido e Jesus voltasse atrás, mas ele decidiu, uma vez que ele decidiu por nós. Por isso nós precisamos reconhecer quem é Jesus. O povo de Deus, ele esperava que Jesus viesse como um rei. Talvez eles esperassem que Jesus viesse como alguém muito rico, mais rico que Salomão, com mais poderio do que Davi, e eles iam aplaudir. Jesus chega como homem, e eles não conseguem reconhecer. E às vezes nós olhamos para Jesus e achamos que tem que existir, tem que acontecer alguma coisa, num tempo tão curto aqui na terra, e não conseguimos preencher o vazio existencial, não conseguimos alegrar a nossa alma. Então caminhamos na igreja, mas longe de Deus, nos perdemos dentro da igreja, não conseguimos mais ler a palavra. Irmãos, de verdade, é inadmissível para um cristão não ler a palavra de Deus. É inadmissível, não tem como. A necessidade, a nossa alma anseia por algo da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai trazer alimento para a nossa jornada diária. Mas se eu olhar simplesmente como palavra, pouco sentido vai ter para a minha vida. Por isso eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso entender o propósito de Jesus caminhar aqui na terra. Então a Bíblia diz que esse Jesus, ele veio, próprio Deus,
caminhou aqui na terra, realizou milagres e realiza até hoje muitos milagres. Nós sabemos que acontece no nosso meio. Muitos milagres têm acontecido na nossa vida. E um grande milagre é eu e você estar aqui nessa noite. Porque se nós estamos respirando, é porque houve um grande milagre na nossa vida. É que nós não valorizamos. Só valorizamos o dia que falta nos ar para respirar. Mas Deus já fez milagre para que nós pudéssemos estar aqui. Jesus já nos abençoou de uma forma intensa para que a gente pudesse se reunir aqui. Então a Bíblia diz que Jesus foi lá, cumpriu o que deveria cumprir, o propósito. E o propósito não era realizar milagres. Portanto, se você olha para Jesus como um milagreiro, mude o seu foco. Jesus tinha um propósito. E o propósito era nos dar oportunidade de poder se relacionar com Deus. Esse é o maior propósito. Ah, mas Jesus veio só para isso? Você acha pouco? Que mais que você deseja? Lembra que Deus criou todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas e eu tenho acesso a Ele, através de Jesus, a Bíblia já deixa bem claro que em Jesus, tudo eu posso, porque Ele me fortalece. Em Jesus eu sou mais do que vencedor. O problema é que eu olho e eu quero as coisas de imediato. O problema é que às vezes nós olhamos e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e não é do nosso jeito. Primeiro nós precisamos estar embasados. Primeiro nós precisamos ter conhecimento. Primeiro nós precisamos nos aprofundar. Primeiro nós precisamos convidar Jesus para estar conosco. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, o centro da nossa atenção, o centro da nossa casa, o centro da igreja, o centro da mensagem. Se tirarmos Jesus, acabou tudo. O texto então diz, olha, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, pense um pouco no Jesus que chegou até você. Pense um pouco no Jesus que fez tudo por você. Pense um pouco no Jesus que pode fazer tudo para você. Mas não queira que Ele faça do seu jeito. Entenda que há um propósito de Jesus. Há um propósito em Jesus e há um propósito de nós conhecermos Jesus. Não olhe para Jesus como a solução de todas as coisas. Não diga para as pessoas que somente o fato de falar de Jesus vai mudar a vida e transformar a vida das pessoas. Jesus é a solução para tudo, sim. Mas nós precisamos crer nele, senão não vai haver nada na nossa vida. Não adianta você ir numa farmácia, comprar um remédio que o médico lhe receitou, levar até a sua casa, abrir o remédio, colocar na sua mão, pegar água, ir até o quarto, sei lá onde você costuma tomar remédio, e não tomar, não resolve. É necessário que você tome. Não adianta falar sobre Jesus na igreja. Não adianta dizer que Jesus pode todas as coisas. Não adianta orar em nome de Jesus, se nós não crermos que Ele é Deus. Se nós não crermos que Ele é a solução. Se nós não crermos no nosso coração, que através dEle a nossa vida será transformada. Nós precisamos conhecer esse Jesus. Nós precisamos nos aproximar desse Jesus, mas com outros olhos, com outro foco. Nós precisamos adorar a esse Jesus. A Bíblia relata que havia um homem leproso, que ele enfrentou a multidão, e ele foi até Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chegou diante de Jesus, ele dobrou o seu joelho e adorou a Jesus. Ele até esqueceu do que ele queria, porque diante de Jesus, o foco dele mudou, e Jesus o curou. Mas a cura para ele pouco importava. Há coisas que nós valorizamos demais, e nós esquecemos de quem nós precisamos valorizar.
Meu irmão, o importante é nós estarmos na presença de Deus. O importante é que se um dia nós partirmos, nós vamos entrar na eternidade e estar com Deus, através de Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Conforme eu disse, falar sobre Jesus, nós vamos passar aqui madrugadas e madrugadas falando. Falar sobre os feitos de Jesus, então, quantas coisas nós podemos falar? Tem coisas que estão meio que de uma forma implícita em alguns textos. Algumas coisas vão demorar muito para que a gente possa ter um conhecimento do que Jesus queria expressar. Mas o mais importante, nós não podemos perder o foco, que Jesus tinha um propósito, e o propósito era tornar o homem novamente a Deus, dando a oportunidade de que eu e você novamente pudéssemos falar com Deus. O texto de Paulo, um pouquinho à frente, versículo 13, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem opera em nós todas as coisas. É tudo por Deus. Portanto, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Gente, é muito sério, é muito sério. Começar bem. Eu já vi tantas pessoas começar. Olha que eu não estou há tanto tempo na igreja. Eu tenho mais ou menos 17 anos que eu estou servindo a Deus. Mas eu vi gente começar muito bem. Eu vi pessoas se expressar. Eu vi pessoas fazerem muitas coisas. Mas infelizmente, quando eu olho, eu vejo essas pessoas no caminho. Desistiram, pararam, deixaram de acreditar. Simplesmente porque não aconteceu do jeito que elas imaginavam. A Bíblia diz, olha, retenha a palavra da vida, retenha. Não abra mão daquilo que Jesus representa para você. Retenha, é vida, retenha, não abra mão. Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Já pensou? Caminhar, fazer tantas coisas. E no dia que nós tivermos um encontro com Deus, nós ficarmos de fora? Simplesmente porque alguma coisa não satisfez a imagem que nós plantamos ou implantamos na nossa mente? Quarta da vitória. Eu vou na igreja. Tem que ter vitória na minha vida. Já teve. Estamos aqui felizes, contentes, com saúde. Já teve. O problema é que nós não conseguimos valorizar. Sempre agradecido. Olhe para Jesus como oportunidade. Olhe para Jesus como aquele que pode todas as coisas. Olhe para Jesus como caminho. Olhe para Jesus como o próprio Deus te dando uma oportunidade. Olhe para Jesus como a única oportunidade. Não olhe para Jesus como mais uma coisa na sua vida. Não olhe para Jesus como se fosse mais uma religião. Ah, eu sou cristão. Cristão por quê? Porque eu sirvo a Cristo. Cuidado com a religiosidade. Olhe para Jesus com outro olhar. Olhe para Jesus como aquele que pode realmente mudar o rumo da sua vida, como aquele que está te dando a oportunidade de se aproximar de Deus, de ter acesso a Deus, de poder ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida, pelo fato de você compreender quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer, porque a Bíblia já relata. Jesus pode fazer os mesmos milagres na nossa vida, e Ele até deseja fazer muitas coisas da nossa vida. Talvez não aconteça, porque nós queremos do nosso jeito. Talvez muitas coisas não aconteceram na minha e na sua vida, simplesmente porque nós moldamos a nossa vida com os parâmetros que nós temos. E nós não olhamos para a palavra de Deus,
para ver o que Deus deseja de cada um de nós. Estamos fazendo coisa certa no lugar errado, aonde Deus não pediu para a gente estar. E em nome de Deus, e muitas coisas não acontecem. Não conseguimos nos submeter a nada. Tudo para nós é difícil. E aí nós olhamos para a Bíblia e vemos um Jesus obediente, submisso, que abriu mão, que nos ensinou e que quer nos abençoar. Eu não quero me delongar aqui, até por causa do horário. Mas não abra a mão de Jesus. Vamos nos colocar em pé? Talvez você já olhou para Jesus de várias maneiras. Talvez você já olhou para Jesus como aquele que realmente vai mudar a sua história. Não está errado. Jesus vai mudar realmente a nossa história. Mas olhe para Jesus como aquele que nos deu a oportunidade de se relacionar com Deus e conhecer o Deus Criador de todas as coisas. Oportunidade. Olhe para Jesus não como alguém que pode somente realizar coisas e que quando não realiza, nos deixa aborrecido. Convide Jesus para estar com você, sempre, em qualquer circunstância, na alegria, no momento triste. Até porque alegria e tristeza é coisa humana. Deus está além da alegria e da tristeza. Alegria e tristeza é sentimento. E nós somos pautados muitas vezes por sentimento. Até porque o que nos faz triste hoje pode ser o motivo da nossa alegria na eternidade. Talvez hoje você não está recebendo algo que você gostaria de receber. E isso deixa você triste. Talvez hoje você tenha que abrir mão de coisas que já está na tua mão e deixa você triste. Mas quem sabe na eternidade você vai lembrar de tudo isso e vai falar glória a Deus por isso. Porque Ele sabe todas as coisas. A minha alegria, a minha tristeza não vai ser o que vai determinar a fé que eu encontrei. Não vai ser o que vai determinar a esperança e a certeza que eu tenho. Jesus é a nossa certeza, não são as circunstâncias. Então não abra mão da sua fé por palavras vulgares ou fugazes que não vão trazer ou acrescentar nada mais do que derrota na sua vida. A minha e a tua vitória, ela está em Jesus. O Jesus que, sendo Deus, caminhou entre nós, se fez homem, não abriu mão de ser obediente, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. E milagres, irmãos, guarde isso, o maior milagre que existe é o seu. O maior milagre que existe é o seu. Talvez você esteja precisando de um milagre que aparentemente ele é pequeno. Algumas pessoas têm vergonha de contar o milagre que recebeu, porque parecia pequeno. Algumas pessoas têm vergonha de testemunhar o seu milagre, porque parecia nada, mas é o seu milagre. E Jesus está disposto a realizar o milagre que nós necessitamos. E nessa noite Ele se faz presente, nós não estamos sozinhos aqui. O Senhor se faz presente no nosso meio. Deus tem bênção para nós. Então eu convido você a fechar os seus olhos. Eu queria fazer uma oração com você. A Deus, em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai realizar grandes coisas. Coloque o seu coração, a sua mente em Deus. E vamos orar. Fale da sua necessidade com Deus. Fale dos seus anseios. E através de Jesus, algo extraordinário vai acontecer. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Tua casa e nos alegramos em estar na Tua casa, Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso, o Senhor é Criador de todas as coisas e detém todas as coisas nas Tuas mãos. Também, ó Deus, nesta noite nós lemos na Tua palavra e entendemos que o Senhor, ó Pai, nos amou de uma forma tão intensa a ponto de enviar Jesus Cristo
para estar no nosso meio e nos dar a oportunidade de se achegar até a Ti, Pai. E então, Senhor, como igreja nos reunimos aqui, e eu sei, ó Pai, que no nosso meio há muitos que necessitam receber algo especial nessa noite. Há muitos, ó Deus, que vieram em busca de uma resposta para os anseios da alma, uma resposta para o dia de amanhã, uma resposta, ó Deus, para aquilo que irão concretizar no dia de amanhã, talvez até no dia de hoje, uma resposta para aquilo que irão fazer ao voltar para o lar. Mas eu sei, ó Deus, que o homem não tem essa resposta, eu não tenho essa resposta. Eu sei que tudo está nas Tuas mãos. E conforme nós falamos aqui nesta noite, ó Pai, a respeito de milagre, pois milagre, ó Deus, só o Senhor pode fazer. E então é em nome de Jesus que nós nos achegamos até a Ti. Pois nós sabemos, ó Deus, do propósito de Jesus caminhar entre nós. E sabemos que através de Jesus nós podemos falar diretamente contigo, Pai. Então, meu Deus, é em nome de Jesus que eu me achego diante de Ti e peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa operar no nosso meio milagres extraordinários, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo, ó Deus, a nossa alma, trazendo alegria ao nosso coração em estar na Tua presença, nos dando, ó Deus, embasamento para continuarmos firmados na Tua presença, ó Pai, nos dando a destreza e a coragem de caminhar, ó Deus, nesta terra com a cabeça erguida, crendo, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas e que nos ama de uma forma intensa, ó Deus, pois já provou para nós e deseja nos abençoar. Toma, Senhor, a cada um que aqui está nas Tuas mãos. Abençoa a família de cada um que aqui está, ó Deus. Fortalece cada um de nós, ó Pai, nesta noite, ó Deus. Que ao sairmos daqui possamos sair convicto de que o Senhor nos ama. Possamos sair convicto, ó Deus, de que o Senhor nos ama de uma forma tão intensa e deseja nos abençoar. Que o Senhor é conosco e jamais nos abandona. Que o Senhor deseja estar conosco todos os momentos da nossa vida. Não somente aqui, ó Deus, mas no nosso lar, dentro do nosso carro, no estudo, ó Deus, aonde trabalhamos, ó Pai. O Senhor é conosco. E nós não estamos sozinhos. Que essa certeza, ó Deus, fique impregnada no nosso coração. E que a bênção do Senhor repouse sobre as nossas vidas. Pai querido, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz. Que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor guarde a nossa mente, ó Deus, de toda cilada do inimigo, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, não somente agora, mas durante, ó Deus, esta noite, durante esta semana, de uma forma intensa, Senhor, que nós possamos ter a alegria de testemunhar do agir sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, e que possamos nos alegrar em falar de quem Tu és, de falar do propósito de estarmos na Tua presença, ainda que as pessoas venham zombar, ainda que as pessoas não creiam, Senhor, pois nós sabemos, ó Pai, que o crer não depende de nós. Mas que haja essa certeza no nosso coração, de que não estamos sozinhos. E viemos aqui hoje, ó Deus, com um único propósito, de se achegar na Tua presença e adorar ao Senhor por aquilo que o Senhor é. Abençoa o Teu povo, Pai. Leva em segurança agora. Guarda a vida de cada um e entrega a vitória para cada um dos Teus filhos. Abençoa o lar, ó Deus, livra de toda maldade. E ser conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos hoje e por todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha uma noite cheia de paz, de alegria, cheia de bênção, em nome de Jesus.